Aleluia, Jesus. Nos versículos 9 ao 14 vai dizer assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes quem? Os discípulos, perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Essas mulheres permaneceram até no dia de Pentecoste. Essas mulheres permaneceram na ascensão de Cristo, no dia de Pentecoste, quando a promessa se cumpriu 10 dias depois que ele tinha sido assunto ao céu. Essas mulheres também estavam lá. E Lucas nos disse, ele continua nos dizendo sobre a presença dessas mulheres. Atos, no capítulo 2 e versículo 4, disse assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos quem? Todos que estavam presentes ali. E Lucas nos disse que aquelas mulheres também estavam presentes ali. Mulheres que estavam servindo ao Senhor, que estavam patrocinando o seu ministério, que tinham entendido o verdadeiro sentido da sua vinda aqui. Elas estavam com o Senhor até o fim. Lugares que os discípulos não tiveram coragem de entrar. Viagens que não foram patrocinadas pelos grandes dos sinégrios. Viagens que não foram patrocinadas pelos grandes judeus, pelos homens ricos de Jerusalém. Para que aquelas viagens acontecessem, aquelas mulheres estavam ao lado, patrocinando, estavam na retaguarda, servindo naquilo que fosse necessário. Porque afinal de contas, viver é estar presente, viver é estar junto, é se doar, é congregar, é você vigiar, é você guardar aquilo de mais precioso que o Senhor te deu. É você estar aqui congregando, mesmo que as circunstâncias dizem para você não vir, mesmo que as circunstâncias na sua casa estejam tão desagradáveis e nada está contribuindo para que você deixe tudo para lá e venha até aqui servir ao Senhor. Mas eu quero te dizer que enquanto você está aqui, Jesus viu o esforço que você fez para sair da sua casa e deixar tantos problemas para lá. Talvez você está aqui nessa noite e sua cabeça está pensando em tantas coisas que você precisa resolver essa semana, mas você deixou tudo para segundo plano e colocou como prioridade servir ao Senhor. Colocou como prioridade estar na casa do Senhor, dando de melhor que você pode dar, oferecendo de melhor, assim como aquelas mulheres que entenderam o que era viver servindo. Vocês também, nós também entendemos o que é servir no reino do Senhor. Muitas renúncias precisam ser feitas. Não é fácil, porque as nossas vontades sempre estão batendo no nosso coração, porque os nossos desejos carnais sempre estão aflorando na nossa carne. Mas nós entendemos que primeiro quem vive é Ele, porque eu já morri, eu já pratiquei minhas renúncias para que aquele que morreu por um, nós todos morremos por Ele a cada dia. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, ele disse: quem pode me separar do amor de Cristo? Paulo já tinha vivenciado tantas coisas após aquele episódio do encontro dele com Jesus no caminho de Damasco. Quando Paulo passou de perseguido a perseguido e ele começou a servir no reino, sua família achou que ele estivesse ficando louco. Afinal
ele é um vaso de barro. Um vaso que tem muito valor e quem vai servir e ser muito útil no meu reino. Pedro fica sabendo disso com João, vai assistir e fala com ele: Paulo, você precisa ficar quietinho aqui até a poeira baixar, porque se Roma descobre que você agora serve no mesmo reino que nós estamos fritos, nós vamos morrer hoje. Então você vai ficar aí um pouco de castigo, quando a poeira baixar, nós voltamos. Só que nessa brincadeira eles esqueceram de Paulo, e ele ficou 14 anos esquecido. E ele ficou construindo tendas durante todo esse tempo, até ele esperar o seu tempo de chamado, quando Deus revelou lá na igreja de Jerusalém, que era para separar para a sua obra Paulo e Barnabé, os quais foram enviados para a igreja de Antioquia para servir naquele lugar. E eles foram enviados, um como administrador, outro como pregador, que ninguém sabia falar tão bem quanto Paulo. E serviram, e foram úteis no reino do Senhor. Porque é isso que o amor de Cristo faz. Quando Paulo sai da Antioquia, Paulo é levado pelo Espírito Santo como missionário, ele vai plantando igreja, e ele planta essa igreja em Corinto. Nós lemos a segunda carta que ele escreveu. Essa segunda carta que ele escreveu para a igreja foi 9 meses depois que ele tinha escrito a primeira carta, e ele está dizendo do amor de Jesus para aquela igreja. Porque era uma igreja que dava muito trabalho. Na primeira carta nós vemos um Paulo muito rude, ao Paulo que ele não consegue dar nem nome aos pecados que aquela igreja praticava, que filhos estavam deitando com as mulheres dos seus pais. Aquele pecado não tinha nem nome para isso ainda. E Paulo diz: entrega para o diabo a alma